vocês aqui para esse café. Por favor, sentem-se. Gente, é a primeira vez que eu tô num date com duas pessoas ao mesmo tempo. E olha que eu já fui não monogâmica. Olha aí. É um trisal. É um trisal, um date. Eu acho que desse date vai sair muita coisa boa. Obrigada por estarem aqui conversando comigo hoje. É um prazer. Que alegria. Agora, já que a gente tá falando de date, eu queria saber... A gente tá se conhecendo agora, mas eu queria saber como que vocês se conheceram. Vocês duas. Por Zoom. Por Zoom? Né? O primeiro encontro foi por Zoom. Você estava na França, eu acho. Eu estava em Portugal. Em Portugal. Oba. Obrigada. Obrigada. Nossa, tá muito bonitinho isso, hein? Não é? Ai, café da manhã, gente. É o meu momento feliz da vida. Obrigada. Mas a gente se conheceu, na verdade, eu estava, enfim, nesse processo do filme e querendo muito, pensando quem seria essa mulher que iria dirigir essa história. E a gente não se conhecia pessoalmente, eu conhecia o trabalho da Flávia, e aí a Carlota, que é a nossa coprodutora, fez essa ponte e a gente marcou um Zoom. Eu acho que foi isso, né? Então foi por agora que vocês se conheceram. Foi para o filme. Foi para o filme. Obrigada. Eu achei que vocês já se conheciam de tempos. Mas parece que vocês se conhecem de tempos. Acho que a gente estabeleceu uma relação muito profunda mesmo. Agora, eu fiquei muito interessada né, você falou, parece que vocês se aprofundaram bastante, né, dessa relação, porque eu estava vendo aqui nos bastidores vocês conversando e parecem amigas de infância, assim. Onde foi que conectou? Nossa, pergunta interessante, porque foram tantas coisas, né? A gente foi é porque é muito particular você conhecer uma pessoa. Era uma relação de trabalho a princípio, né? Assim, a gente se conheceu para desenvolver o filme. Elas já tinham um roteiro, a Rita Piffer já tinha uma versão do roteiro que eu li, gostei, e daí a gente conversou, né? Foi assim, a partir da minha reação a essa primeira versão do roteiro, que é uma versão que eu já achei incrível, assim, achei muito interessante. Então a gente foi se conhecendo através do aprofundamento nas questões do roteiro e de como contar essa história da Ciclone da melhor forma possível, só que a Ciclone joga a gente para as nossas vidas, para uma troca muito profunda, porque ela tem tantas questões das mulheres e nossas, que eu acho que foi rápido, né? A gente foi... Eu não me lembro de um momento, assim, eu lembro que a gente foi ficando próximas numa velocidade rara. Você sabe que eu tenho a sensação de que quando a gente acabou de filmar, a gente teve um processo muito longo de pós-produção desse filme. Uma montagem muito longa. E eu sinto... Deixa eu fazer um parênteses. Eu acho que a gente trocou. E eu tomei o seu. Aqui, ó. Não, esse é o meu cappuccino. Ah, esse é o teu? Mas o meu, não Será é? que é o meu? Será que... A gente vai precisar de ajuda. Ajuda a gente. Mas eu acho que a gente teve uma conexão, acho que na pós... Engraçado, eu sinto muito nesse processo de pós, de fim do filme, acabaram as filmagens, acho que a gente atravessou tantas coisas juntas e a gente foi mergulhando muito uma na vida da outra também, assim, né? É porque eu acho que antes da filmagem a gente já tinha estabelecido uma confiança muito grande, né? A gente já estava muito segura uma com a outra, né? Com todas as dúvidas e as inseguranças em relação ao filme que a gente ia fazer, mas muito conectada numa coisa tão... Então a filmagem teve isso, uma sensação de estar bem juntas. Mas depois da filmagem foi um longuíssimo processo de montagem e a gente se falava todo dia praticamente. E a gente tem uma coisa muito louca, que a nossa relação é muito íntima, mas ela se estabelece através de áudios longuíssimos. A gente troca áudios. A gente tem assim, a gente tem horas de áudios trocados, de histórias que não acabam. É muito louco, né? É quase um testemunho, assim, da nossa história gravada, né? E de coisas escritas, assim, muito denso. A gente foi realmente muito atentas uma à outra. É uma escuta muito
você com a sua filha que eu não conheço e as histórias, eu com os meus, né? A gente foi trazendo para dentro da nossa casa, a nossa casa, sabe? E Que bonito uma relação de isso. confiança e muito, muito, muito carinho, muito amor mesmo, né? E através da Ciclone. E o filme, ele traz muito essa cumplicidade feminina, né? Ao longo de todo o filme, você vê a cumplicidade, que é o que, no final, tudo que se tem, né? São as mulheres pelas mulheres ali. Então, desde a prima, que mesmo não concordando totalmente, tá lá e fala, não, vou brindar, vou ficar feliz por você. Na hora que o bicho pega, ela fala, não, mas a gente dá um jeito. E a amiga que passa o contato do médico, e depois vai lá e que cuida, e que troca. A outra que também não tinha uma relação próxima, mas no final resgata aquela mulher que está sangrando, que está precisando de ajuda, de um resgate ali mais rápido. Enfim, então o filme inteiro é sobre essa cumplicidade, né? Então é bonito isso, de ver como expandiu, expande, né? Expandiu. E muito com a Flávia, com a Rita, que é a roteirista do filme, assim, realmente são vínculos que eu acho que a gente... Vínculos E vocês são assim. pessoas que têm muitas amigas, mulheres, assim, na vida? Eu sempre tive amigas, tenho amigas desde a infância que são as mesmas, mas eu não sei se eu diria que são muitas. Eu acho que são muito... Pontuais. Não, são muito... São relações longínquas, Sim. essa palavra é esquisita. Mas não são muitas, assim. Sim. E tem... Mas é difícil falar. Eu acho que eu sempre tive muito... Assim, por exemplo, no trabalho eu tenho relações de amizade profissional que são extremamente profundas. São pessoas com quem eu praticamente só trabalho. Eu não tenho uma outra vivência, mas são relações que são muito importantes para mim e que eu considero que são de amizade também, embora elas sejam desse universo do trabalho. Né? É engraçado isso você falar, porque eu tenho uma dificuldade enorme. Amizade é um assunto que me acompanha a vida inteira. E eu tenho muita dificuldade de chamar de amigos, né? Aquelas pessoas que trabalham comigo. Embora muitas vezes sejam as pessoas que estão mais próximas de mim. Com quem eu divido os meus momentos mais desafiadores e também as minhas alegrias mais festivas ali. É com quem eu estou dividindo a vida de fato, sabe? Aquilo que me importa, porque meu trabalho é uma parte enorme da minha vida. E ainda assim fico com essa trava, assim, de chamar de amigo. E te ouvir me fez Eu bem. sempre tive amigas, mulheres, assim. A minha vida sempre foi rodeada de mulheres. A minha relação com a minha mãe é uma relação muito forte. Sempre foi uma mulher muito, assim, presente. E eu sempre tive um círculo engraçado. Eu sou uma mulher que ama as mulheres. Eu sempre gosto de discutir, de escutar, de debater, de trocar, acho que a gente aprofunda num lugar que muitas vezes, enfim, não sei viver sem essa troca, né? Acho que é uma troca Fundamental, que alimenta, né? Alimenta. Mas é interessante o que você falou do trabalho, porque realmente, como o trabalho está muito no centro das nossas vidas também, né? Para mim, talvez seja o contrário, assim, seja assim, como essas coisas se fundem, vida e trabalho é muito misturado na minha história, assim. Até a nível familiar também, assim, né? Todo mundo meio que se envolve, você também, né? Todo mundo meio que se envolve nas questões que eu tô trabalhando. Montagem do filme é um caos, todo mundo sabe que é um caos, todo mundo participa. Se puder, eu mostro o corte para todo mundo também dar opinião, assim. Que legal isso! Mas é legal, mas é meio maluquice também, né? Mas enfim, mas é o jeito que eu consigo, porque é muito intenso, é muito... Enfim, é isso. Eu tenho dificuldade de fazer as separações entre as áreas da vida. Assim. Será que a gente precisa, né, fazer separações entre as áreas da vida? Porque, te ouvindo, eu fiquei pensando... Acho que é a primeira vez que eu ouço alguém falar muito parecido de como eu sinto. E falo, caramba... Acho que isso é ser eu, talvez, né? Te ouvindo, eu cheguei a essa conclusão sobre mim. Talvez... ser eu signifique
que o meu trabalho esteja em tudo. Então, eu vou querer mostrar a cena, o corte, ver se tá bom, se não tá, o teaser, olha esse cenário e tal. Eu vou querer dividir tudo. E talvez isso seja só sobre ser quem a gente é. Ai, mas eu acho tão legal, né? Eu não sei, eu também não sei viver de outra forma, assim. Eu vou convidando todo mundo para estar perto, assim. Acho que é uma forma também de... E acho que é tão legal, eu pensando, eu tenho 2 filhos, né? Então, assim, uma mãe que trabalha, que tem ideias, que pensa, que articula, que movimenta, que mobiliza. Então, eu pego as crianças e mostro e faço questão, assim, ontem no Municipal, mandava foto para minha filha. Ai, que demais. Porque eu acho que é bonito que ela veja que não tem... que o caminho é esse o caminho, né? Da independência, da autonomia, da liberdade, né? Da escolha de ser quem se é. Né? Assim, é muito estimulante, eu acho, assim. Isso é muito a Ciclone também, né? Essa coisa de... Ela tem muito esse lugar de ser... Ela sabe o que ela quer, né? E ela vai atrás do que ela quer e ela luta por aquilo que ela quer. Tem uma cena que me pegou muito logo no começo, assim, que eu tava assistindo em casa, né? A primeira vez, sozinha ali. E eu fiquei um tempo com aquilo. E que ela tá com... Acho que é com a prima dela, numa fila ali. Tem Sim. 2 senhoras dançando. E ela fala, tá vendo aquela ali? Ela tá muito feliz, né? Por que será que ela não tem... O marido dela morreu! Tá livre! É. É uma brincadeira, enfim, mas... É uma brincadeira, piada. mas que é tão real, né? Porque... Não, lógico, não tô falando dos maridos. Ai, que alegria! Vamos matar os maridos. Flávio. Não é sobre isso. Mas, assim, é muito na... Porque ali a gente vê a realidade da sua... Né? Vejo das minhas avós e de pessoas próximas a mim que deixaram de viver a vida para viver em função do marido ou de uma família dentro dos moldes tradicionais e acho que é um pouco disso que eu tô falando, assim, né? Então, aquilo me pegou porque eu fiquei pensando, caramba, e é verdade, né? Muitas mulheres que escolhem não focar nessa coisa do relacionamento, casamento tradicional, nos moldes tradicionais, acabam deslanchando mais, né? E alcançando, porque o molde que a gente ainda se agarra é o molde daquele amor romântico, que cerceia, né? Que te aprisiona de alguma forma, né? E acho que é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que movimenta, assim. Que ecoa, né? Que ecoa. E acho que uma outra coisa que ecoa muito no decorrer do filme é a questão do aborto. E achei que foi abordado ali de uma forma muito corajosa, né? Porque ainda é tabu falar de aborto. A gente ainda não consegue falar sobre aborto. Muito. Nem quando é uma questão de... que é uma questão sempre de saúde pública, né? Porque se a gente não está dando uma opção segura, a gente está falando sobre uma outra opção que não é segura para aquela mulher ou para aquela pessoa que gesta. Mas, recentemente, inclusive, a gente teve um projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados em caráter de urgência para dificultar o aborto em crianças. Eu falei disso ontem na apresentação do filme, né? Sim. Porque eu acho que é curioso isso que você está falando, porque é exatamente isso. Se fala muito de aborto nesse país, né? Mas sempre nesse lugar desses homens no Congresso, na Câmara, que querem decidir o que fazer com o corpo das mulheres e sem entrar na profundidade na questão real do que significa, né? E esse projeto de lei é mais uma aberração, porque teve aquele do estupro um pouco antes, né? E parece que a gente está dando muitos passos para trás. Então, acho que é interessante, assim, como o filme, ele vem num momento de um retrocesso absoluto, e não só no Brasil, né? No mundo inteiro. No mundo assim. inteiro. A gente apresentou o filme na Alemanha e em Munique, e teve um depoimento na plateia dizendo que lá já tinham vários médicos naquela região da Bavária que se recusavam a praticar o aborto legal, garantido por lei para as mulheres alemãs, por questões mais ideológicas do que
religiosas, na verdade, né? Com essa coisa da extrema-direita muito forte, trazendo esses valores absolutamente arcaicos. Então é curioso, porque a gente ouve muito, ultimamente, no Brasil, a palavra aborto, mas sempre desse lugar, desses homens querendo decidir e decidindo, porque a verdade é essa, né? É terrível. Achei o ministro Barroso, Barroso, né? A fala dele, né? Ele saiu, né? Foi ótimo. Agora, maravilhoso, né? Que se fossem os homens grávidos, isso não estaria sendo discutido, seria pauta, não estaria em questão, né? Jamais. Eu sinto que o filme, ele toca nisso, né? Mas ele não é um filme sobre Sim. o aborto, né? Ele é um filme sobre uma mulher que está tentando existir para além dos muros impostos a ela, e são muitos, né? Eu acho que o aborto é mais uma questão que ela precisa enfrentar, encarar. Engraçado, eu tenho achado muito... A sensação que eu tenho é que parece tudo muito... Não sei se é essa palavra, mas natural. Digo, dentro daquela história e a reação das pessoas não vira uma coisa... Não vira uma questão, né? É quase como se aquilo fosse algo a ser discutido, né? Não, você entende o que eu estou falando? Não teve ninguém que levantou, pelo menos nas conversas que a gente teve até agora, a gente está muito no início, né, do lançamento, mas que levantou essa questão específica. Eu acho que teve também uma escolha que eu fiz de como tratar isso no filme, que era muito clara desde o início. Assim, eu não queria sangue, eu não queria eu não queria nem o óbvio e também queria uma coisa do depois, que é o alívio dela ter feito o aborto. Eu queria contar esse aborto, eu não queria contar o aborto, né, de uma forma genérica, e nem cair de novo na questão que a gente sabe que também existe do sofrimento que gera, ou que pode gerar, etc. Ali é outra coisa. É uma mulher que toma uma decisão, os meios que ela tem para fazer são os piores possíveis, mas ela tomou essa decisão, porque ela quis, o corpo é dela e ela quer fazer. E a cena seguinte é ela felizinha da vida, com uma chuvinha, escrevendo, que é o que ela quer fazer da vida. Escolhendo, né? Escolhendo. E eu tenho a sensação que no filme, por ser, de certa forma, quase suave a forma como o aborto é tratado, sem, né, uma coisa assim... Ele não provoca uma reação assim ao aborto. Ele meio que passa, faz parte da história dessa mulher. Embora as consequências são terríveis, né, depois, ao longo do filme. Mas também não vamos dar spoiler, né? A gente está contando tudo aqui. Ai, meu Deus, tem que segurar no spoiler, tem que segurar no spoiler. Mas assim, fazendo uma relação com a história da Ciclone, a verdadeira Ciclone, né, que morre em 1919, ela morre em decorrência desse aborto, né? Enfim, mal sucedido, ilegal, inseguro, violento. Eu tenho uma prima que também morreu em decorrência de um aborto. Caramba. Clandestino. Caramba. Em que ela foi pressionada pelo namorado a fazer o aborto. Porque ele tinha uma outra relação, o pai dele era político e quando, né, enfim, a família nem conservador. soube. Exatamente, conservador, de direita. Exatamente. Com certeza, com certeza. Mas aqui em casa pode. Exato. É isso, essa é a história, né? Essa é a verdadeira história do aborto no nosso país, né? E para a família é um tema super sensível, não porque ela tomou essa decisão, mas porque ela não teve os meios de fazer isso de uma maneira que garantisse que ela estivesse hoje vivendo os sonhos dela. Então é super... Essa cena que você fala do alívio, eu acho ela tão bonita, tão importante, porque a gente está acostumado a ver a sequência, a culpa. A culpa, a crucificação, a violência psíquica, já é uma violência tão grande, né? E essa mulher, quando ela... Aquilo é um ato de liberdade, né? De autonomia, né?
Exatamente. É isso, de ser dona da sua história, né? Exato. Tentar, né? Eu tenho várias amigas que fizeram aborto. Eu nunca fiz. Eu perdi um bebê, enfim. E ainda assim é uma coisa avassaladora, assim, o medo que você tem, né? O médico diz, olha, não vingou o neném, você vai abortar, você vai sangrar. Você fala, mas vou sangrar quanto? Não sei. Vai doer? Não sei. Meu corpo vai dar conta? Vai. A expectativa desse corpo, né, que você não entende o tamanho do que vem. Então, assim, né, e eu queria ter filho, né, que eu tenho, mas nesse momento era um desejo. Fico pensando na violência, são muitas violências, né? É uma série de violências e é a realidade de muitas mulheres, né? Como você falou, conhece várias amigas. Mas muitas amigas. Todo mundo muitas conhece. amigas. Né? Muitas Se você não amigas. sabe, é só porque você não sabe, mas ao seu lado tem Não, muitas e mulheres fora as que viveram violências que as isso. mulheres sofrem, né? Sim. Além do aborto em si, né? Com certeza. A história de uma grande amiga minha, que até estava no filme, depois a gente tirou. Ela foi fazer um aborto clandestino, enfim. E aí ela entrou sozinha, o namorado ficou do lado de fora, e o médico anestesiou ela, e quando ela estava quase apagando, ele disse, você é muito bonita. E ela apagou, vrum. E acordou meia hora depois e foi, seguiu, partiu. Mas assim, né, Nossa. Vamos falar de alguma coisa mais legal? Vamos falar de... tem o programa da Tata Werneck, ela tem um pomponzinho pra mudar de assunto, né? A gente precisa de um pomponzinho pra mudar de assunto. Uma coisa mais feliz. Mas a gente tá falando também, de uma certa forma, de uma série de inseguranças, né? E agora há pouco você falou, Flávia, que vocês dividiram muito das inseguranças do que seria esse filme. Quais são as inseguranças que se tem quando você está criando e... Nossa, que pergunta vasta. Mais um café. Pode vir. Mais um Temos cafezinho. tempo. Um maquiatozinho aqui. Vamos ver mais um macchiato. Não, eu vou tomar um cappuccino. Mais um cappuccino macchiato. Por favor, obrigada. Eu nunca tinha... Eu dirigi poucos filmes, na verdade. E eu só tinha dirigido filmes que eu tinha escrito, com histórias que eram minhas. Então, era tudo num nível muito pequenininho, assim, né? Na minha cabeça. E, de repente, um filme de época, um filme... Era um convite, primeira vez que me convidaram para um roteiro que não era meu. Então, era tudo muito diferente, muito desafiador. E por isso que toda essa relação que se estabeleceu com a Luísa e com a Rita, e essa troca durou um ano, né, mais ou menos, antes do filme, foi fundamental para a gente entender juntas que filme era possível e que filme cada uma, né, um pouco imaginava, projetava para esse. Mas é isso, assim, chegar no set, ver aquela quantidade de gente, assim, inacreditável, que você não... fica pensando, para que tanta... O que está fazendo o quê? Assim, é muito louco, é muito... E eu acho que daí a gente entra também numa coisa das mulheres, né? Assim, a gente ocupar esses lugares, assim, não sei nem falar a palavra, comando seria, de liderança. É um esforço, assim, não é natural, não é assim, chegar no set, para mim, pelo menos... Parece desconfortável, né? Você tem que achar uma forma daquilo ser... Porque, ao mesmo tempo, é muito prazeroso, tem uma troca incrível que se estabelece num set com muitas mulheres, e algumas eu já tinha trabalhado, então eram muito próximas, assim, outras chegaram, né, tipo a Gabi, que era figurinista, que a gente... Então, assim, tinha uma confiança criativa muito grande que foi se estabelecendo com todas essas profissionais, e também homens, porque havia também homens. Então, isso dá aquela... Você vai se sentindo mais fortinha, Mas tem uma coisa no cinema que é a questão do tempo. É que a gente nunca faz... Daí eu estou falando só por mim, né? Porque a gente nunca faz o que a gente quer. A gente faz o que dá para fazer naquele limite de tempo que você tem. Então, de alguma forma, ao longo da filmagem, sempre tem você está sempre lidando com uma profunda frustração ao lado disso que eu estou te falando, do prazer de criar, de momentos incríveis que você vê que estão acontecendo. Mas tem sempre aquela
Eu já estou mudando de assunto, né? Mas Não, eu mas acho que tem achei a ver ótimo com isso, isso, assim. Porque a sensação que eu tenho é que a gente muitas vezes mistifica, sabe? Fazer cinema, meu filme. Mas não é assim. A prática, primeiro, que é um trabalho muito árduo, né? É muito árduo. E segundo, que é isso, você faz o que é possível fazer. E é muito bom, como ontem, quando a gente viu o filme ali, e que, no meu caso, as coisas que eu não fiquei tão satisfeitas, os detalhes e milhões de pequenas coisas que eu, em alguma medida, consegui ou não resolver, elas vão ficando para trás para eu conseguir ver o filme e me comunicar também com o filme através das pessoas, sabe? É uma experiência que demora para chegar, mas é muito bom quando ela chega. E ontem no Municipal eu tive um pouco essa sensação pela primeira vez. Olha só que de um bom. relaxamento, assim, que eu posso olhar para esse filme e me orgulhar muito dele, porque, sabe? Que bom. Mas é processo, né? Porque a gente filmou o Ciclone em 25... A gente teve 25 diárias. Uau. Pensa, são 25 dias de filmagem. Acho que são 10 horas de filmagem por dia. Nossa. É muito pouco É tempo. muito pouco tempo. Então, a gente está sempre lidando com tem uma coisa que te impõe, é isso, limite. Sim. Limite de grana, limite de tempo. Então, é isso, é o que dá para fazer dentro desse tempo, é o que dá para fazer com essa estrutura. Então, é claro que se a gente tivesse tido mais uma semana, mais 2 semanas, enfim, né? Tipo, então, realmente a gente lida com uma frustração meio que permanente. Assim. E, ao mesmo tempo, eu acho impressionante que a gente consiga produzir coisas tão incríveis, sabia? Com tantas limitações que são impostas. Não, com certeza. Sabe, assim, que a gente é, de fato, uma indústria hoje potente, criativa e muito competente, cara, porque a gente faz milagre com essa falta de tempo, com essa falta de grana, sabe? E eu estava em Xangai, no Festival de Cinema de Xangai, com o Ciclone, e estava num painel daquele Women in Motion. Eu estava super orgulhosa ali. E quando eu falei no microfone que a gente filmou em 25 dias, a plateia fez... Porque é realmente... Uau, assim... Então é isso, são milhares de inseguranças, milhares de imposições que a gente vai tendo que resolver, lidar, encontrar saídas, né? A gente sonha uma coisa, quando encontra é outra, né? Eu brinco um pouco que o Ciclone, ele ficou, para mim, ele é um pouco a brincadeira da ilha desconhecida, né? Como é um projeto muito longo, então eu sonhei com essa ilha desconhecida há muito tempo. Então eu imaginei essa ilha, é quase como se eu conhecesse cada contorno desse lugar invisível, mas que era a minha ilha, né, desconhecida, que não era uma fantasia. E quando você se depara com a ilha, você fala, tem esse clash, né, do que você projeta, daquilo que você encontra. Sim. E como é que você se adapta a esse novo lugar, a essa ilha que se apresenta. E isso tem um tempo, né? E isso tem um tempo. Olha, que porra, a gente sabe, né? E é verdade, porque é meio claustrofóbica a sensação. Quando você, de repente, vê a coisa pronta, você fala, peraí, mas... E, ao mesmo tempo, é muito bonito você ir descobrindo cada novo canto dessa ilha e cada novo... Maquiado, né? Obrigada, querida. Então, é um processo muito maluco, assim. Eu confesso que eu amo produzir cinema. Eu amei, é o meu primeiro filme produzindo. Eu amei. Ao mesmo tempo, eu acho uma loucura pensar em fazer outro, sabe? Mas eu já quero fazer como produtora. É porque esse lugar da luta, né, de produzir, de sonhar, colocar de pé o filme, produzir e ser a protagonista, também não é uma coisa assim, né? Realmente. Para poucos. Foi uma batalha. Eu me sentia carregando um piano nas costas, assim. Uma amiga minha falou, pô, você pariu um camelo, né? Você não pariu um filme. Mas ainda bem que eu encontrei você no camelo. Ai, que linda. Foi um muito, muito. Você cuidou desse filme com muito amor. Aí chora. Horrível. Agora foi, gente. Vou virar um panda. Verdade. Mas sabe, assim, porque tinha essa coisa, eu ficava achando quem é que vai ser a pessoa louca que vai aceitar fazer esse filme, que vem com uma paixão, né? 20 anos, tem uma carga, né? Coitada, essa pessoa que vai entrar e... Enfim, brincadeira, né? Mas como é que essa... E a Flávia, de fato, ela amou esse filme, ela amou esse projeto. Mas acho que tinha a ver também com uma abertura muito grande
o projeto não estava fechado, ele não me foi apresentado como uma coisa assim, olha, é isto. E Vamos, né? que é difícil de fazer, né? Se é uma coisa que você tá há tanto tempo nutrindo, Exatamente. né? E nisso eu acho que foi incrível como a Lu estava aberta para outras ideias, para outras possibilidades em relação àquela história. E é engraçado porque como eu participei do processo de escrita com a Rita Piffer, que é a roteirista, então assim, imagina, eu fiquei anos escrevendo, quer dizer, participando, colaborando, né? E teve um trabalho de pesquisa muito sólido. Assim, a gente, né, se calça muito nessa pesquisa para fazer esse filme que dialoga com esse presente. Tem uma pesquisa histórica. Enfim, mas como eu escrevi junto, eu imaginava essas cenas, né? Ah, isso aqui é cena do aborto, porra, sangue, né? Passa. Aquela coisa gráfica. E aí, quando eu cheguei no set, aí eu falei, caramba. Mas o que é maravilhoso é que tudo que a Flávia propunha me surpreendia e era melhor do que eu tinha pensado. Ai, entendeu? que Nesse delícia, sentido. Assim, isso. era mais inteligente, era mais elegante, era mais. Tinha uma sutileza na forma de contar essa história. E como é realizar um sonho? Sei lá. Porque eu imagino que é um sonho que você nutriu, né? Realizar esse filme. Eu acho que o mais legal é de fato. concretizar, entendeu? Eu acho que assim, a gente tem milhares de projetos ao longo da vida, né? Quantos projetos que a gente não tem? E que a gente abandona. É muito fácil abandonar um projeto. É muito difícil botar de pé uma história, botar uma ideia de pé. E esse projeto, por alguma razão, eu não consegui largar de mão. Eu tentei várias vezes. Porque ele me fez mal várias vezes. Óbvio. Uma loucura. Como é que eu vou continuar fazendo isso? Não está dando certo. Não vai dar certo. As pessoas diziam, você está louca. Minha mãe dizia, filha, desiste. Desiste. Isso não é para fazer, não é para tocar nessa mulher. Ela não deve estar querendo. A tua mãe dizia isso. Várias pessoas falavam. Fui em Pai de Santo para ver se eu... Não, fui tentar... E rolou alguma coisa? Não rolou. Mas tinha altar para ela. Vai que... Sabe? Construir uma ligação profunda mesmo. É uma ligação profunda. Me emociona. E é isso, não desistir. Então é muito legal E por que concretizar. você não desistiu? Não sei, tá no plano do descobriu, invisível, do mistério mesmo, né? É que nem paixão. Você consegue explicar por que você ama sua namorada, meu marido? Eu não consigo. Sei, consigo dizer mais ou menos aqui umas coisas, né? Luiz, ele é inteligente, bacana, me ama, me adora, querido. Mas assim, Bacaninha, meia dúzia de adjetivos. mas assim, mas o que é esse lugar, né? Que a gente não consegue, que não tem, que a gente não consegue colocar mesmo. Então, assim, é uma história de amor. E que bom que eu consegui realizar essa história. É muito legal, é muito bonito, é muito legal. Assim. Num ano muito particular, esse ano de 2025, para mim, botar de pé esse ciclone. É muito lindo. Botar de pé esse ciclone. Que bonito isso. É que parindo... eu tô toda emocionada aqui também, junto com vocês. Parindo um camelo, né? Acho que fala também... Essa fala me fez pensar, a gente pare de tantas formas, né? A gente dá à luz a tantas coisas ao longo da vida, né? É muito bonito. Tem essa coisa simbólica mesmo para mim de colocar essa mulher no mundo. Nossa, é quase como se, trazendo ela à vida, eu fosse me trazer à vida também, sabe? Tinha um pouco essa sensação durante o processo emocional mesmo, sabe? De botar essa mulher no mundo. Não sei por quê. Era só um desejo de contar a história dela. É isso. Ai, gente, vai entender, que coisa né? mais linda. Tem histórias que precisam ser contadas, né? Eu tenho muito orgulho desse trabalho mesmo, assim. É pra se orgulhar mesmo. Muito bonito, muito A gente bonito. fala nosso filhinho. Nosso filhinho. Às vezes você olha, né? O filho nasce. Você tem filho? Só os cachorros. Então, cachorro. Quando você pare uma criança, às vezes você olha aí para aquela criança, demora um pouco, fala, meu Deus do céu, essa criança. Esquisitinha. Veja bem, mas você Os cachorros. Essa é a realidade. E filme é igual. né? Aquele negócio ali, você falou, opa, peraí, isso aqui nasceu de mim, epa, mas é um grande casamento, né? É um filho de muitos, né? Porque o cinema é coletivo, né? Coletivo. Deixa de ser meu, deixa de ser dele, né? É nosso, né? É uma coisa muito... Então, e aí uma vez que vai pro mundo é de todo mundo, É de né? todos. Que vai assistir e vai falar, caramba, esse é o meu filme. É isso que você me falou agora. Aquela hora que elas pegaram o navio, eu falei, Sim. que navio? Onde vocês são um pouquinho ciclone? E aí brincando com esse lugar do ciclone mesmo, né? Essa coisa que se movimenta e que é imensa e tal. Onde é que vocês são um pouquinho ciclone? Ou muito ciclone?
Sagitariano deve ter ciclone na Mas vida. como assim? Você Da conheceu... intensidade, né? Tem até Opa. quando fala ciclone, aí dá aquela... Então, digamos que ciclone, sei lá, A vida é um ciclone. Não, e tudo, e os desejos são muitos de querer produzir, pensar, articular ideias, fazer filmes, fazer teatro, né? Tem um lugar de uma ânsia, de um desejo de contar histórias, assim. Enfim, me sinto um pouco parecida com ela nesse lugar, né? De querer... Não olhem para mim, eu não tenho a menor ideia. Eu não sei. Mas eu acho que, pensando nessa coisa do vento, né? Eu acho que tem uma espécie, um fluxo mental, criativo, de sonho e de pensamento que é muito constante e forte, que é um pouco isso que a Lu está falando, assim, né? De querer criar, de querer fazer coisas. Isso é muito forte. Mas olha só, eu tô falando isso e já me sinto meio mal de estar falando. Eu tô falando que o desejo de criar... Como assim? Eu tô, sabe? Eu já vou... A voz vai diminuindo, de repente eu paro a frase no meio. Porque ainda tem essa dificuldade de afirmar. Eu gosto disso, de fazer isso. Eu faço isso. Eu acho que o Ciclone é o filme com o qual eu me assumo como diretora, por exemplo. Eu já dirigi filmes antes. Mas antes eu falava, eu escrevo, eu faço dirigido. Eu nunca falava, eu sou diretora, sou cineasta. Porque tem essa coisa meio... Enfim, não é exatamente síndrome de impostor, mas quase, assim. De não se sentir legitimada. Talvez com 10 filmes eu pudesse sentar na mesa... dizer, eu sou diretora, porra. Mas, sabe, assim, tem uma coisa de que lugar a gente ocupa e tal. Então, eu acho que o Ciclone, ele vem como esse sopro de ir para frente e de não desistir um pouco, né? De exercitar isso. Fazer. Mas acho bonito isso que você está falando, porque eu me sinto assim também. Várias vezes, em muitos momentos, né? A gente se sente, durante o processo do filme mesmo, assim... Lembra que assim, a gente escrevia o filme para Karine Telles, a personagem da Marie. Sim. E aí eu lembro assim, poxa, a Karine aceitou fazer o filme. E eu dizia, poxa... era quase como se eu tivesse... Eu agradecia as pessoas o tempo inteiro por elas estarem ali, terem topado fazer o filme. Não, mas é uma coisa mesmo de... Sei lá, como se... Sei lá, uma sensação como curiosa se estivessem fazendo mesmo, um favor e não como se fosse um trabalho legítimo, uma troca justa que vai ser bom para muito todos doido os lados. isso mesmo, como a gente é atravessada por muitas inseguranças, né? Agora, é muito doido também, porque a minha mãe... Os meus pais eram militantes de esquerda, né? Sim. E a minha mãe, quando descobre o feminismo, nos anos 70, na França, ela se torna uma militante feminista, assim... Para o resto da vida, até hoje. Ela tem um grupo chamado Peitamos, que são umas senhoras de 50 anos, vão para todas as manifestações, super atuantes. Então, eu cresci nesse ambiente, com muitas mulheres que estavam justamente nesse processo de... Você chega agora, vai ser diferente. Eu fui a muitas manifestações. Na minha casa tinha um cartaz, que era a coisa mais enigmática para mim, que era assim, tinha um desenho, uma bicicleta, e estava escrito assim... Uma mulher sem homem é como um peixe sem bicicleta. E eu li aquilo e pensava assim... O que quer dizer? Então, assim, não é como se eu tivesse crescido numa família conservadora, em que as meninas eram de um jeito. Minha primeira entrevista eu tinha 11 anos e era Flávia, uma feminista de 11 anos. Sabe? Então, e ainda assim, é uma coisa... Vem, né? É completamente transgeracional e a gente vai lidar com isso, as nossas filhas ainda lidam com isso e vai continuar. Quer dizer, a gente vai soltando as amarras, mas não... Tudo não se resolve só pela posição, né? Sim. E a gente tem que continuar, apesar de, né, das inseguranças, porque eu acho que essa coisa do desistir também me atravessa muito, eu acho que atravessa todas as pessoas todas as mulheres, em especial, que nos escutam nesse momento, assim, de... Cara, não dá pra falar que eu sou diretora ainda, não dá pra falar que eu sou, né, não vou falar que eu sou ótima nisso, ou então, talvez melhor eu não nem ir pra frente, melhor eu desistir dessa coisa, que parece uma loucura. E eu acho que é isso, assim. Acho que Ciclone lembra a gente que a gente tem que continuar apesar de.
Acho bonito você falar isso porque é engraçado. Quando as pessoas perguntam, qual é a mensagem do filme? Eu falo, é tão difícil falar de mensagem de filme, né? Qual é a mensagem do filme? Mas no meu íntimo, quando eu pensava nisso, eu falava disso, apesar de. É uma mulher que continua apesar de. Engraçado. Para mim é bem essa sensação, sabe? Apesar de. Que lindo. Que linda essa troca, gente. Nossa, eu não estava esperando me emocionar tanto hoje, no café da manhã. Em plena quarta-feira. Caramba, que coisa linda. Quarta-feira. Quarta-feira. Meu Deus! Tem um monte de coisa pra fazer. Sabe o que eu ia propor pra vocês, já que estamos aqui em São Paulo, da gente pegar uma sessão de cinema agora? Agora? Ótimo. Bora? Ok. O que a gente vai assistir? Não sei, a gente descobre no caminho, porque esse Clone ainda não tá... Bom, 4 de dezembro no cinema. O Ciclone. 4 de dezembro, tá chegando. É isso. E a gente tem que assistir. E a gente tem que assistir. Bom, a gente tem que assistir. Eu já fui e vou. A gente tem que assistir. A gente tem que assistir. Mas é legal mesmo, o filme vale a pena. Não, é bom mesmo. E você sabe o que é uma coisa legal? As jovens e os jovens estão curtindo muito o filme, cara. É porque é muito Sabia? atual. Eu acho que é uma personagem que ela é uma pré-punk, né? Ela é muito legal. Ela é tipo uma Patti Smith. Eu me inspirei muito na Eu queria ser muito amiga dela. Então, eu fiquei ela é pensando, eu quero ser linda, amiga né? dela. Uma personagem tão... De uma... Enfim, tem uma... Mas é isso. Eu achei muito legal que eu tenho escutado feedback, assim, de jovens, sabe? Isso é muito legal. Porque é surpreendente pra mim. Eu não imaginei que isso fosse chegar na Gen Z. Então, Eles surpreendem a gente também. Vambora, Gen Z. Então, 4 de dezembro. 4 de dezembro. Beleza. Bora lá pro bora. nosso cinema. Deixa eu te ajudar aqui. Ui! A bateção de... Por aqui. Tchau, gente. Obrigada.